Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 27 de março de 1932. Condições para assegurar a vinda do reino do Fiat sobre a terra. As manifestações sobre a divina vontade serão exército armado de amor, armas, rede para vencer a criatura. Sentia-me imersa no querer divino e, quantos pensamentos se aglomeravam em minha mente, e sua luz formava suas ondas. Uma seguia a outra, e estas ondas se convertiam em voz, em murmúrio, em música celestial. Mas, como é difícil reter a linguagem daquela luz interminável. Quando se está dentro dela, parece que se compreende muito, mas assim que se retira, fica só alguma gotinha e o doce, inesquecível e amado lembrança de ter estado na luz do eterno Fiat. Se o bendito Jesus não fizesse um milagre, abaixando-se ele com modo mais adaptável à natureza humana, eu nada saberia dizer. Então via em minha mente o quadro do reino da divina vontade. E queria que Jesus me dissesse quais eram suas condições para estar segura de sua vinda. E meu Mestre Celestial, visitando a pequena recém-nascida de seu querer, me disse: Minha filha bendita, as condições absolutas necessárias e de suma importância que formam a vida o alimento para assegurar o reino da minha divina vontade é pedir da criatura grandes sacrifícios e prolixões e contínuos sacrifícios. Então, nossa bondade, em virtude do sacrifício que pede, deve dar graças surpreendentes a quem pede este sacrifício, de modo que a criatura, fascinada por meu amor, por meus dons e por minha graça, parecerá nada o sacrifício que eu lhe peço, apesar de saber que sua vida acabou, que não terá mais direitos sobre si mesma e que todos os direitos serão de quem lhe pediu sacrifício, se não conhecesse toda a magnitude do sacrifício que aceita, não teria valor, porque quanto mais se conhece a grandeza, o peso do sacrifício, mais valor vem posto dentro. E eu sinto isso mesmo, que nós, a partir do momento que a gente entrega a vontade nas mãos de Deus, né, toda a nossa vontade, em que Jesus ele entra, né, nas nossas veias, assim, como vida mesmo, a gente não pensa mais em nenhum sacrifício, em que a gente doa totalmente. Assim, hoje em dia eu não sinto assim mais vontade humana nenhuma de nada. Tudo que Deus quer, assim, eu quero junto com Ele. Então, assim, o sacrifício que eu faço, né? Eu senti mesmo que eu fiz 2 meses de sacrifícios junto com Jesus, né? Em que eu tive que sair da minha casa todos os dias 5h30 da tarde e só voltar no outro dia 6h30 da manhã. Dormi fora todos os dias nesses 2 meses, praticamente só todos os dias, só o final de semana que não. E passava a metade do sábado também fora de casa. E ali nesses dias eu fiz grandes sacrifícios, coisa que na minha casa eu não fazia. Eu fiquei sem o jantar, porque
onde que eu fui, no lugar onde eu estava, não tinha jantar e as coisas que lá tinha, eu não podia me alimentar porque eu não posso comer nada com leite, nada com chocolate, nada de derivados. Então, nesse local, só tinha bolo e chocolate, coisas assim que eu não podia alimentar. Então, foi um grande sacrifício que eu fiz, né, nesses 2 meses. Até perdi peso, perdi 3 quilos nesses 2 meses por conta desse sacrifício, né? E passava praticamente a maior parte do meu tempo, mais de 5, 7 horas sentada escutando e falando da vontade humana da vontade humana e de uma vontade divina, explicando para a pessoa que eu estava convivendo, em que Jesus pediu, né, para mim ficar lá nesse lugar. Então, assim, todas essas coisas, esses sacrifícios, a gente, assim, se doa totalmente, né? Jesus, ele usa todas as nossas faculdades da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso agir, né? E nos faz falante, né? Através da nossa boca, a gente fala com a pessoa. Quantas vezes eu peguei falando com a pessoa e eu percebi assim que não era meu entendimento, minhas coisas. Até depois eu falava assim, meu Jesus, como é que foi? O Senhor me fez estudar aquilo ali para me poder explicar aquela hora. Então foi para isso que o Senhor me fez isso. Várias vezes eu me peguei pensando, né, que o que eu estava falando naquela hora não vinha de um conhecimento só meu mesmo das coisas, né? Era coisas, entendimentos mesmo de Deus para cada situação. Então, são todos esses sacrifícios que a gente vai fazendo, né? Que Jesus fala aqui com Luísa, né? Que são sacrifícios que se pede para aqueles que vivem na divina vontade, né? E conhecimento põe o valor exato e completo no sacrifício, né? Pelo contrário, quem não conhece todo o peso de um sacrifício, quanto diminui o valor? Então, eu acho o interessante também é isso, né? Porque a gente está sabendo que a gente está colocando aquele sacrifício, o valor que ele tem de estar ali naquele momento, tentando levar aquela alma ao entendimento de algo, né? Então, assim, Jesus fez uma, tudo que Jesus queria passar para aquela alma durante 2 meses, ele fez de todo possível, né? Desde as 24 horas dentro da paixão, para aquela alma entender, né? O que ele fez para o bem dela, para a salvação dela. Também falou do amor dele por ela, falou também do quanto que ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu vi mesmo o valor daquele sacrifício que eu estava fazendo, que é de estar ali com ela todos os dias lá, deixando meus filhos aqui, né, em casa, só, e indo para lá para cuidar daquela alma, né? E o valor que tem esse sacrifício, né? Se você não souber esse valor, ele diminui muito. E a graça que deveria obter, né? Não é grande. Então, além do nosso amor, fica ferido. E o amor de Deus também, ele fica ferido por saber que você. E muitas vezes, né, a pessoa vai fazer o sacrifício, ela não sabe o valor daquele sacrifício, ela reclama, né? Ela fica a reclamar do que está acontecendo, por que ela está passando por aquilo, né? Então, quanto diminui o valor, a graça, o bem que deve obter, além de nosso amor ficar ferido, nossa potência se sente impotente diante de uma criatura a quem pedimos grandes sacrifícios, fazendo-lhe conhecer o peso
a que se deve submeter, e ela, só por nosso amor e para cumprir nossa vontade, aceita tudo. E eu falei com Jesus, Jesus, eu posso desgastar todos os dias, engraçado, foi incrível Jesus está falando isso agora, porque eu falava todos os dias, meu Jesus, o Senhor pode me desgastar. O quanto o Senhor quiser me desgastar para me estar aqui cuidando dessa alma. O Senhor pode fazer, eu vou ficar sem saúde, porque muitas vezes eu fiquei com muito sono mesmo, porque eu não conseguia dormir, porque eu tinha que passar a noite inteira praticamente velando, né? Aquela pessoa ali, porque era uma senhora que ela quase não dorme a noite inteira, ela fica acordada, mesmo ela tomando remédio para dormir, ela fica acordada, ela tem muitas alucinações durante a noite. Até isso Jesus me fez forte, porque uma vez mesmo ela chegou para mim, sentou na cama e perguntou assim: quem é essa criança que está deitada no seu peito? Aí, na hora, eu fiquei arrepiada dos pés aos fios de cabelo, todos os meus pés levantou assim. Mas na hora mesma eu já pensei em Jesus, no quanto ele falou que até qualquer ataque do demônio seria da divina vontade, que eu falei assim, não, não é. Não é ataque do demônio, nem nada disso, não é outra coisa. E eu fiquei muito forte porque lá é tudo muito escuro, lá ela deixa muito escuro, ela não gosta que acende luz nenhuma na casa. Então eu falei assim, Jesus, o Senhor me dá força agora, porque se o Senhor não me der forças, eu vou, não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou dormir aqui hoje. Aí eu percebendo isso, né, percebendo que não era nada de demônio, não era nada de espírito, que Jesus já tinha passado por isso com Luísa, ele explicando como Luísa pisar na cabeça do demônio. Eu me vi uma força muito grande de Jesus. Eu falei assim, nossa, Jesus amado, se fosse há um tempo atrás, quando eu estava na comunidade daqui de Montes Claros, em que eu participava de cura e libertação, eu ia ficar doida, eu ia ficar desorientada, mas Jesus me deu força também naquela hora e consegui vencer. Fui vendo que era o remédio que ela toma que dá essas alucinações nela. E aí eu ficava de vigília a noite inteira por conta dela fazer qualquer coisa. Então, foram 2 meses sem conseguir dormir, me alimentando mal, mas ficando com Jesus, conversando com Ele e, e, e podendo levar, né, várias falas que Jesus queria que eu falasse com ela, né? Foi muito bom, foi importante demais, foi uma bênção, né? Esses 2 meses de sacrifício. O sacrifício puro traz a prolixidade da oração. E ó, como nossos ouvidos se põem atentos, nossos olhares ficam arrebatados ao ver que no meio da fogueira do sacrifício querido por nós, roga e que coisa pede e que quer. O que nós queremos, que nossa vontade seja feita como no céu, assim na terra. Ah, se pudesse, atropelaria céu e terra, quereria tudo em seu poder para fazer que todos pedissem o que quer, a fim de que seu sacrifício obtenha a finalidade e leve o fruto querido por Deus. Nossa bondade paterna é tanta que nos é impossível não ouvir favoravelmente o propósito de um sacrifício prolongado e uma oração prolixa. Essas são as condições por parte das criaturas, e isso temos feito contigo, e queremos que o conheças, porque nós não damos coisas aos cegos, que por sua cegueira não conhece os bens que lhes são dados, nem aqueles que lhes estão ao redor, muito menos aos mudos, que por seu mutismo não têm palavras para manifestar nossas verdades, nossas graças. E Luísa, né? Muito mais sacrifício Luísa fez, que foi ficar tantos anos deitada numa cama, né? Só por amor a Jesus, só fazendo o que Jesus queria, né? Escrevendo os 36 volumes em obediência a tudo aquilo que Jesus fazia. E ela sabia, né? E
agora eu entendo muito mais isso, porque eu pensava antes que o sacrifício a gente não precisava de saber que a gente estava fazendo sacrifício. Então, agora eu entendo mais ainda que é importante saber que você está fazendo aquele sacrifício, que ele é por amor a Jesus, né? E o conhecimento pode ser chamado o princípio, o vazio, a semente onde colocar o sacrifício, nossas coisas e fazer surgir a bela oração que nos debilita, nos encadeia com correntes, com ataduras inseparáveis e nos faz dar o que quer, muito mais do que sendo nossa vontade, vida e obra que dá vida a tudo e a todos, para vir a reinar sobre a terra. Queria da parte da família humana uma vida de criatura à sua disposição e que se opôs-se estivesse em poder de sua vontade divina. E outra coisa fundamental, a partir do momento que Jesus me fez desapegar de tudo, de saúde, de família, de casa, de tudo, você fica com a liberdade muito grande para Deus, ele fazer o que ele quer comigo, ele pode fazer o que ele quiser comigo, porque antes eu nunca imaginei sair de casa, dormir fora de casa, nunca me imaginei saindo. E eu me deixei assim dominar totalmente por esse vazio com Deus, né? E ele pôde usar desse meu desapego de tudo, né? Desapego de sono, desapego de casa, desapego de onde que eu fosse dormir. E eu dormia num quarto que ele era cheio de tumulto. O quarto onde eu dormia, a pessoa ela nem varria o quarto, nem limpava o quarto, porque o quarto lá era um lugar onde que ela escondia muita coisa, então ela não deixava a empregada limpar o quarto. Então era assim muita poeira, muita sujeira. Foi muito sacrifício. A primeira semana que eu estava lá, eu fui afastar a cama do lugar, tinha um morcego morto no chão do quarto. E o morcego já estava, quando eu fui catar ele, limpar lá o quarto, ele já estava mumificado já. Então, assim, ainda corria um risco de pegar uma doença grave lá com o morcego lá, né? E eu tenho problema de rinite asmática, então eu fico muito ruim, né, de alergia. Então foi assim, foram momentos de muitos terror que eu passei no sentido de cada coisa que eu poderia sair correndo. Mas eu falava assim, Jesus, o Senhor vai me dar força, porque o Senhor quer que eu esteja aqui. E eu estive lá os 2 meses, suficiente, certinho que Jesus quis. Porque a partir do momento que acabou os 2 meses, a senhora me fez pagamento, que tinha acabado 2 meses. Eu peguei uma Covid e a senhora não quis mais que eu fosse, porque ela ficou insegura de que eu poderia passar Covid para ela um outro qualquer momento. Aí eu vi que era a divina vontade, que tinha acabado aquela missão que meu Jesus queria que eu fizesse. Então, foi muito interessante. Então, esse desapego que a gente tem, né, com a nossa vida, Jesus pode usar. Ele pode me levar para outro lugar, para outra missão, onde Ele quiser me levar, né? Eu falei com Jesus, Jesus, eu posso não estar com saúde, eu posso não estar bem, mas o meu corpo é seu, as minhas mãos são tuas, os meus pensamentos são teus, a minha boca é tua. O Senhor me leve aonde o Senhor quiser me levar. Eu achei muito legal isso, né? Porque você desapegar, por isso que Jesus pede desse desapego total da nossa vida, de tudo, né? Para ele poder usar tudo o que é nosso, né? Nosso viver aqui na Terra. E ele já explicou no outro trecho que eu li, né? Que quanto mais a gente que está aqui na Terra viver em santidade, muito melhor, porque se a gente, quando a gente morre, né, a gente já vai
para o céu, para os bem-aventurados, lá nós vamos viver outra vida. E essa vida que a gente está aqui vivendo na Terra é totalmente diferente. Então, se a gente tiver uma longa vida aqui na Terra de santidade, é muito maior glória para Deus no céu. Então eu falei com meu Jesus isso, meu Jesus, o Senhor faça a sua vontade na minha vida, em missão, em qualquer coisa que o Senhor quiser fazer, né? A minha vida é tua vida, então assim, pode reinar completamente na minha vida. Quantos anos o Senhor quiser que eu viva, quantos anos de missão, quanta santidade o Senhor quiser viver em minha vida. Então, eu achava até que a gente deveria morrer cedo, né? Porque muitos santos morreram cedo. Muitos santos, assim, jovenzinhos já morreram logo. Mas Jesus explicou no outro trecho que não, que a gente pode viver uma vida de santidade longa aqui na terra. Quanto mais a gente viver essa vida de santidade aqui na terra, melhor é para Ele, né? Muito mais glórias dará no céu. Então eu deixei na mão de Deus, assim, né? Que pode ser que eu vá hoje mesmo Jesus me chame, né? Mas ele, se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser com a minha vida, pode viver anos e anos, ou somente mais um minuto, né? Então a vontade de Deus, ela é reinante em minha vida, ela vai continuar reinando até o último momento, do último meu suspiro aqui na terra. E ele mesmo explicou isso aqui agora também, que a vontade dele, ela é sempre feita. Mesmo no inferno, a vontade de Deus, ela é feita. Então, assim, ninguém sai da vontade de Deus, né? E muitas vezes, muitas pessoas vão passar anos e anos debaixo da vontade de Deus, mas não conhecendo a vontade querida dele, né? Vai estar debaixo da vontade de Deus, porque de qualquer forma, a gente, mesmo no inferno, né? Eles lá também se faz a vontade de Deus, né? Mas aí a pessoa vai passar o resto da vida com os tormentos por não ter feito a vontade de Deus. Então, assim, é tão importante a gente descobrir o mais rápido possível a vontade divina, né? E a gente querer essa vontade, a gente viver no sangue essa vontade de Deus, né? Então, agora vem as garantias por parte de Deus. Mas a quem poderia fazê-las, senão a quem pedira o sacrifício? Assim, minha prolixidade em manifestar tantas verdades sobre minha divina vontade, meu longo dizer sobre seu reino e sobre o bem que quer e deve fazer, sua prolongada dor de cerca de 6.000 anos, porque quer reinar e a rejeitaram as muitas promessas que quer dar de bens, de felicidade, de alegria, se a fazem reinar. Não foram outra coisas que garantias que dê a criatura deste reino do meu fiat. E por incrível que pareça, mesmo no sacrifício, é uma felicidade muito grande de estar fazendo a vontade de Deus. Gente, incrível isso. Oh, Jesus, você falou toda a verdade. Mesmo o sacrifício é muita felicidade. Quantas vezes eu estava lá na casa da senhora que eu estava cuidando, que eu não estava tão bem, estava cansada, estava cheia de dores, tudo, doente, alguma coisa assim. E eu estava feliz demais de estar fazendo a vontade de Deus, era muito legal, era uma coisa muito interessante, muito especial essa, né? De mesmo no sacrifício estar vivendo a felicidade aqui na terra. Mesmo de qualquer sacrifício que você faça, é felicidade, né? Que às vezes a pessoa está achando que está numa viagem maravilhosa, gastando fortunas de dinheiro, mas a gente não vê essa felicidade, essa coisa boa dentro dela, né? Ela até às vezes assim nem dá tanto valor por aquelas coisas que ela tá vendo, que ela tá vivendo, né?
Muitas vezes aconteceu comigo, muitas viagens eu fiz e não dei valor naquilo que eu estava vivendo em família, que quantas vezes eu estava viajando por lugares lindos em família, mas estava infeliz, não estava curtindo o momento. E agora, até no dor, no sofrimento, no sacrifício, eu estou curtindo o que eu estou fazendo, né? Estou feliz, estou realizada naquilo que estou fazendo. É muito legal, muito bonito isso, né? Esse Fiat de nosso de cada dia, né? Na dor, na felicidade, no amor, em tudo, né? Na criação. Nossa, viver sob a divina vontade é viver uma vida de felicidade mesmo, né? Posso dizer que não me canso jamais de fazer garantias. Digo, volto sempre a dizer com novos modos, novas verdades, novas formas, semelhanças surpreendentes, sempre sobre minha divina vontade. Jamais teria dito tanto se não fosse verdade que meu reino devia ter seu domínio sobre a terra. Por isso é quase impossível que um dizer meu tão prolixo e um sacrifício teu tão contínuo não devam ter os suspirados frutos da parte de Deus e da parte das criaturas. Por isso, continua teu voo naquele Fiat, que tem poder de fazer esse caminho, de abater todas as dificuldades. E a força de amor fazer-se os mais fiéis amigos e defensores dos seus mais impiedosos inimigos. Depois acrescentou: Minha filha, minha concepção, meu nascimento, minha vida oculta, meu evangelho, os milagres, minhas penas, minhas lágrimas, meu sangue derramado, minha morte, reunido tudo junto, formaram um exército invencível para cumprir minha redenção. Assim, todas as minhas manifestações sobre minha divina vontade, desde a primeira até a última palavra que direi, devem servir para formar o exército armado, todo de amor, de força invencível, de luz irresistível, de amor que transforma. Elas colocarão em torno da criatura uma rede que, se quiserem sair, cairão dentro, se enredarão tanto que não saberão como sair. Enquanto tentará sair, minhas tantas manifestações sobre ela continuarão cobrindo-a, de modo a fazer mais estendida sua rede. Então, vendo-se enredada, tomará curso das tantas belezas de verdade e sentirá feliz de ter sido enredada na rede de tantas verdades minhas manifestadas. É assim que eu me sinto hoje, enredada por tantas verdades e feliz, uma felicidade muito, muito grande de ter conhecido até esse volume que eu estou, né? Que é no volume 31, no 30, no volume 30. Ainda faltam 6 volumes para me terminar. E eu já me sinto feliz, muito feliz de ter conhecido tantas verdades, né? De estar vivendo a divina vontade, de estar vivendo junto com Jesus todas essas verdades. Então elas formarão o cumprimento do reino da vontade divina. Por isso, cada manifestação minha sobre ela é uma arma que deve servir para completar um reino tão santo. Se eu a manifesto e você não a diz, fará faltar as armas necessárias, por isso seja atenta. Então a gente tem que estar atenta a cada uma dessas verdades para a gente poder falar, abrir a boca e falar essas verdades para a humanidade, para que quem possa escutar, que Jesus ele sabe direitinho. Se for uma ou duas pessoas que vão ouvir as nossas meditações, Jesus sabe certinho aquela que precisa ouvir naquela hora que ela quer ouvir. Então, é muito importante a gente não calar, nós falarmos o tempo inteiro essas verdades, né? Além disso, você deve saber que cada palavra saída da incriada sabedoria contém vida, substância, obra
ensinamentos, assim que cada verdade manifestada sobre nossa divina vontade terá em nosso reino seu próprio ofício. Muitas verdades terão o ofício de formar e fazer crescer a vida da divina vontade na criatura. Outras ocuparão o ofício de alimentá-la, outras farão de mestre, outras verdades terão o ofício de defensores, de modo que se porão como um exército em torno da criatura, para que ninguém a possa tocar. Nossa, então, essas verdades, elas formarão em nós armaduras, né? Cada vez, né, que eu estava até pensando nisso na hora que eu estava fazendo café de manhã cedinho. Na música de Jesus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel num pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel num pouco, meus modos me dará mais, né? Então, o que que Jesus fala, né? Ele está falando assim que a gente pode confiar, confiar que as promessas que ele faz, ele cumpre. Então, se cada palavra que ele fala de verdade, da divina vontade, que cai sobre a gente, que ele fala sobre a gente viver em santidade todos os dias, minuto a minuto, você pode escolher o bem. Eu expliquei muito para essa senhora que eu fiquei com ela lá, falando com ela, que minuto a minuto você pode escolher o bem. Você pode escolher algo de bom que você possa estar fazendo. É uma santidade a mais. Então você vai escolhendo minuto a minuto fazer o bem, fazendo aquilo que Deus gostaria que você fizesse, fazendo aquilo que Jesus faz. Escolhendo, você vai falar assim, eu vou fazer isso, Jesus faria isso, Jesus estaria fazendo isso. Então você vai acostumando a fazer tudo aquilo, né, que Deus quer realmente na sua vida. E então assim, minuto a minuto a gente vai escolhendo fazendo o bem, né? E o que que Jesus fez? Vê então a necessidade de meu dizer tão prolixos e das tantas verdades que manifestei. É um reino que devo formar, o qual não se forma com poucas palavras, com poucos atos e ofícios, se requerem tantas. Então imagina quantos atos a gente faz durante um dia inteiro, 24 horas de atos bons, de atos perfeitos, né? Você imagina quantas vezes você escolhe fazer um ato bom. São vários, então Jesus fala que a divina vontade ela é feita de fazer muitos e muitos atos, né? Tem um ofício, né, de manter uma ordem perfeita. E cada verdade minha tem virtude de ocupar um ofício para manter a ordem perfeita. Paz perene será o eco do céu e nadarão dentro de um mar de graças, de felicidade, sob um sol que não conhece nuvens. O céu será sempre sereno. Minhas verdades sobre minha divina vontade serão as únicas leis que dominarão as criaturas que entrarão a viver neste reino. Leis não de opressão, mas de amor, que docemente se farão amar, porque nelas encontrarão a força, a harmonia, a felicidade, a abundância de todos os bens. Por isso, ânimo e sempre adiante em minha divina vontade. Uma promessa maravilhosa dessa. Como não viver nessa verdade? Como não viver na divina vontade? Como não querer, minuto a minuto, fazer a vontade de Deus? Então, essa é a divina vontade. É viver escolhendo sempre o bem, minuto a minuto. E a gente vai acostumando, né? A gente vai firmando nessa vida. Jesus explicou há uns trechos atrás isso também para Luísa, que a gente fazendo isso, né? Minuto a minuto, escolhendo a minuto, fazendo bem, vivendo intensamente a divina vontade
estando aberto, atento a escutar as verdades, as luzes que Deus quer para nossa mente, né? Tudo aquilo que Ele quer nos ensinar sobre as verdades do céu. Então, minuto a minuto, eu escolher estar no céu, eu escolher estar elevado ao céu, né? Eu não mais me firmar nessa terra, viver essa terra querendo santidade, a, santidade, né? A santidade, principalmente a santidade divina. Eu querer me esvaziar completamente de tudo e de todos aqui da terra, né? Viver simplesmente um oco, um vazio completo de todas as minhas vontades e deixar Deus reinar plenamente em mim, reinar plenamente em minhas vontades, né? É isso que é estar atenta ao chamado de Deus. Amém, Fiat?